Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui no nosso canal Thiago Paulo Concurso, um canal voltado para concursos públicos na área de educação física, também legislação educacional e conhecimento pedagógico. Vamos falar sobre educação física, tá? A prova nacional docente já chegou, esta semana, né? E a gente trabalhou em cima dessa prova, das temáticas voltada para a prova nacional docente. Temos várias aulas no nosso canal e hoje chegamos nessa última aula que antecede a prova. Então, já deixando claro para você, aluno, os principais temas da educação física vão cair. Eu tenho analisado N provas, né? E tenho mais que absoluta certeza que os principais conteúdos vão cair pesado. E outra coisa, as questões são muito bem formuladas, né? São muito bem construídas. Então, muita atenção na hora da prova, não só na parte objetiva, mas também na parte discursiva, né? Muita calma, muito equilíbrio, muito autocontrole, para que você venha ter êxito e ser o mais novo aprovado. Sem delongas, vamos para a primeira questão, que fala dos principais temas da educação física, que é o desenvolvimento motor. Aqui a banca traz a ampulheta de Galahu. Então, no meio tem as fases, fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental, especializada, né? Do outro lado temos as faixas etárias aproximadas desse desenvolvimento e do outro lado os estágios de desenvolvimento motor. E por último, utilização permanente na vida diária, utilização permanente de forma recreativa e utilização permanente de forma competitiva. Ponto. Printa isso, porque isso não cai, despenca em prova. Vamos ver o que a banca cobra. Considerando a figura acima, vamos analisar, já, você tem que analisar a figura, que representa os estágios do desenvolvimento motor da criança e do adolescente, no âmbito da atuação de um professor de educação física, nos níveis, né, de ensino fundamental e médio, ok? É correto afirmar que a intervenção docente por meio de um programa de educação física escolar deve ser promovida durante as fases motoras. Ele quer saber o seguinte: nas etapas do ensino fundamental e médio, né, quais são as fases motoras que são trabalhadas? É isso que ele quer. Então a gente não vai perder tempo na questão, ok? Vamos lá. Rudimentar, fundamental e especializada? Rudimentar, não. Porque rudimentar é até um ano, quer dizer, até um ano, né, estágio de inibição de reflexo, e de 1 a 2 anos, que é estágio de pré-controle. Então esquece, ok? Na B tem rudimentar e fundamental. O rudimentar você esquece, porque eu já te expliquei. Reflexiva tampouco, que é a primeira fase, né? Que vai de dentro do útero até 4 meses, que é estágio de codificação de informações, e de 4 meses a 1 ano, que é estágio de decodificação de informações. Acabou. A gente vai eliminando. D, fundamental especializada. Opa, fundamental especializada. A prática de atividade física, ok? Visando, no caso, né, a vida diária, recreativa e esportiva. Então, o gabarito é a letra D. Por que é a letra D? Porque quando se trata, preste atenção, quando se trata das etapas do ensino fundamental e médio, preste atenção, preste atenção. Não esquece a resposta. Vamos analisar a questão, aluno. Olha lá, ó. Fase motora fundamental é de 2 a 3, 4 e 5 ali, ó. Tá no final ali da creche, início da pré-escola, né? Pré-1 e pré-2. Mas 6 e 7, esse aluno já está no ensino fundamental, né? Que é o primeiro e o segundo ano. E a partir da fase motora especializada, ele começa, né? Aí terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, e chega no ensino médio. Então, as fases motoras, né, que estão relacionadas às duas etapas da educação básica, fundamental e médio, é fase motora fundamental, fase motora especializada, visando a prática de atividade física na vida diária,
recreativa e esportiva, assim como está na ampulheta do Galarru. Ok? Por isso o nosso gabarito é a letra D. Fechou, galera? Tranquilo, de boa. Desenvolvimento motor tem que estar no sangue. Pega os farelos, hashtag farelos professor Tiago Paulo. Bem simples, objetivo. Eu sou claro na minha vida. O simples funciona, ok? Só dar uma paradinha. Na descrição da aula tem a nossa comunidade Bússola da Aprovação. O nosso curso que mais aprova, pessoal, ok? O curso é simples e objetivo. Estude por apenas 30 minutos. É sério, professor? É sério. Porque conosco você terá organização e planejamento. E isso faz total diferença, desculpa, no mundo dos concursos. Sabe por quê? Porque não é a quantidade de horas que você estuda, é a qualidade dos seus estudos com direcionamento. E isso fazemos a todo momento, tá bom? Vamos para o número 2, né? Você está nessa semana da reta final da prova nacional docente e eu tenho mais que absoluta certeza que você será o novo aprovado. Hoje, dada a falta de espaço, de tempo e em razão das influências midiáticas, as experiências de movimento das crianças restringe-se às advindas das mídias eletrônicas, principalmente da televisão. Com isso, pode-se dizer que as referências de brincadeiras e brinquedos estão quase sempre ligadas aos personagens dos jogos e desenhos eletrônicos, o que resulta na diminuição do repertório de experiência das crianças. O professor de educação física não ensina conteúdo, ele ensina experiências, ele troca experiências, ok? Ele trabalha com o princípio da diversidade e também da inclusão. Só um adendo de parâmetros curriculares nacionais, que não cai de despenca em prova. Considerando, olha que legal, que, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, dito pelo professor Tiago Paulo, o professor de educação física deve oportunizar uma diversidade de experiências corporais aos seus alunos. E aí a banca faz, para nós, avalia as afirmações a seguir. 1. O professor deve entender a importância da vivência de diferentes práticas corporais advindas das mais diversas manifestações culturais e permitir que seus alunos percebam como essa variada combinação de influências está presente na vida cotidiana. Cara, certinho! Tá lindo, certinho, a gente já elimina a B, ok? A gente já elimina a D. É legal, porque você vai por processo de eliminação. Muito cuidado, pessoal, ok? Vamos lá. 2. O professor deve obter informações acerca de brincadeiras, jogos, lutas e danças produzidas na cultura popular, muitas vezes esquecidos ou marginalizados pela sociedade, para ampliar o espectro de conhecimento sobre a cultura corporal de movimento. Cara, sensacional! Falou de parâmetros curriculares nacionais, falou do princípio da diversidade e o princípio da inclusão. Tá aí, bacana, a 2 está certa, ok? Vamos avaliar a terceira para a gente poder, né, fazer uma avaliação total da questão. O professor deve ter um vasto conhecimento das culturas corporais do movimento e, portanto, desconsiderar somente, apenas, preferencialmente, não é transformador, é conservador. Por isso, a 3 está errada. O nosso gabarito é a letra C, 1 e 2. Não devemos desconsiderar nada, ok? Última questão de nossa aula, lembrando, mantenha a mão na corda, você será o próximo aprovado. E outra, fracasso não é você, aluno, ok? Fracasso é um comportamento, é uma atitude. Então, se você errou uma questão num concurso anterior, se você, né, não conseguiu detectar o farelo e errou uma questão simples que você tem conhecimento sobre, não fique preocupado. Aprenda com os seus erros. E lembre-se, você não é um fracassado. Você já é um vitorioso, tá bom? Fica essa dica importante, essa dica comportamental que vai fazer diferença na sua aprovação. Show de bola! Terceira questão,
As práticas avaliativas devem estar em consonância com os procedimentos metodológicos, dada a necessidade de se aplicar estratégias de ensinos aliadas aos objetivos da educação física. Bom, questão simples e objetiva, ok? E está falando sobre práticas avaliativas. É um grande problema de nós profissionais de educação física, porque a gente tem que deixar claro como nós iremos avaliar esse aluno. Nas minhas aulas de educação física do chão da escola, se é trimestre ou se é bimestre, não interessa. Eu sempre deixo claro para ele o como eu vou avaliar e faço com que ele seja parte integrante desse processo avaliativo, um aluno ativo, ok? Então vamos lá. Falando de avaliação, com base em uma perspectiva crítica acerca do ensino de educação física, a avaliação deve considerar. Então, o que nós devemos considerar? A seleção e a classificação do estudante por meio de teste, somente isso. Seleção e classificação, você pode até, lá na avaliação somativa da prova, mas não é somente isso, ok? O acompanhamento por meio de lista de presença vinculada à nota ao número de faltas, pelo amor de Deus, isso é conservador demais, né? Em demasiado. O estágio de desenvolvimento das destrezas motoras e habilidade técnica de cada estudante, somente isso. O desenvolvimento, né? Desenvolvimento motor, as habilidades motoras, a gente avalia sim, mas somente isso? Não. O diagnóstico dos progressos do estudante na recondução dos processos de ensino e aprendizagem. Reconduzir, redirecionar. Bacana. O nosso gabarito é a letra D. Simples e objetivo. E aí, fala, o desempenho técnico atrelado à nota do estudante, ao grau de aproximação do padrão motor correto. Pessoal, totalmente conservador. O nosso gabarito é a letra D. Pessoal, mantenha a mão na corda, estude. Essa aula te ajudou? Essa aula contribuiu para o teu crescimento a nível de conhecimento a respeito das temáticas da educação física? Se sim, deixe um like, deixe um comentário, deixa uma sugestão. E, para finalizar, a nossa comunidade Bússola da Aprovação. Aqui na descrição da aula tem um link, clica. Eu não falei lá no meio da aula, mas estou falando agora. 30 dias de garantia. Onde você vai encontrar, aluno? 30 dias de garantia. Vem estudar com quem realmente levará você à tão sonhada posse. Um forte abraço. Os pés são voltados para frente. O que passou, passou. Você será o novo aprovado. E como eu sempre digo e falo, vem para lá de dentro. Valeu!